Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é a Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os seus amigos. E também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que chegar no YouTube. Lembrando que não é conteúdo para criança, tá bom? Pode causar pesadelos nos pequenos. Então não deixem as crianças assistir. Sem mais delongas, vamos para o caso dessa noite? Relato, conto ou história ou caso, você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. O caso de hoje vem do grupo Casos de Lobisomem, por Shinidox Relatos. Besta fera? Demônio ou lobisomem? O que eu vi? Meus amigos, não vou contar todos os detalhes desta história, porque é muito grande. Tenho 28 anos, sou policial civil e estou na polícia desde os 21. Todo tipo de pessoas mortas eu vi, mas nunca tive medo. Estas coisas de monstro, fantasmas, eu não acreditava até certa data. Em 1998, eu fui para Minas Gerais com minha família passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. Sabe como é? Rapaz novo com dinheiro da cidade grande, já arrumei uma garota para ficar. Então, todas as noites íamos para a igreja, de lá para qualquer outro local, e depois eu deixava-a na sua casa. Bom, acho que eu já li esse relato, já recebi ele no canal, mas vou continuar, né? Já comecei. Certa noite, que não era noite de lua cheia, e já eram umas 3 horas da manhã, quando eu a deixei em casa, me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes, uns 3 quilômetros à frente. Eu ia tranquilo, porque até este dia eu não tinha medo de nada, nada que viesse do sobrenatural, como fantasma, monstros e coisas do tipo, mas sempre andei armado. E quando cheguei em um local, uma estrada, de um lado era um milharal e do outro uma mata, foi quando eu escutei uns barulhos de mato quebrando e uns rosnados como de cachorro ou de porco. Levei um susto, porque foi de repente, e senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo e então subi rápido numa árvore ao lado. Foi quando eu vi a figura mais horrenda do mundo que saiu do meio do milharal. Uma besta fera? Um demônio? Um lobisomem? Não sei o que era, mas era horrível. Tinha orelhas enormes, grandes mesmo, olhos amarelos, um focinho esticado, as patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes, e parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo, e o corpo. Partes tinha muito pelo e outras pouco. Tinha também unhas pretas e grandes e as mãos desproporcional para o resto do corpo. Em primeiro lance, pensei que era um cachorro e, prestando atenção, vi que não era.
e o bicho começou a se estrebuchar e a rosnar e dava pequenos uivos em meio a relinchos. Que coisa horrível! Então começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro. Ai, meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno. Por que eu fui fazer isso? Notei nesta hora que o seu focinho estava menor. Nesta altura, eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças nem para atirar. Comecei a cambalear e, num pensamento rápido, falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre. Tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre as duas patas, em pé, olhando para o alto. E começou a gritar, uivar, relinchar, e em meio disso uma voz gorgolejante dizia: eu quero morrer. E ficava se balançando. Tudo o que é poeira subia do chão. Por isso eu digo que não era espírito nem fantasma. Aquilo estava materializado. De repente saiu correndo, feito doido, estrada abaixo. Não tive coragem de sair. De sair daquele lugar, desculpem. Quase em estado de choque, peguei meu celular e liguei para o meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore e ele perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só tremia. Não saía voz. Não saía voz da minha boca. Eu estava traumatizado, em choque. Passei o dia assim. Quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, sabe, na dúvida, sem querer acreditar. E os parentes da roça diziam: foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse que estas coisas não existem. Ele teve uma visão e os outros juravam de pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova, os restos dos animais em meio de sangue, mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não, só sei que eu vi. E estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado e de vez em quando tenho pesadelos. E quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira. Mas tudo bem, eu sei o que eu vi. E agora acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Essa história eu já vi. E aí, vocês acreditam? Acho que eu já contei esse relato para vocês. Mas, para quem não ouviu, tá aí de novo contado com muito carinho. E aí, o que vocês fariam na situação desse cara? Você numa árvore e o bicho embaixo olhando para você, hein? É de se pensar, né? Vamos pro próximo relato de hoje? E esse é do grupo Casos de Assombração por Tatiane Martins. Nome do relato: O Ritual do Elevador. Certa vez, resolvi fazer uma brincadeira que vi na internet. Ela chamava-se O Ritual do Elevador. Bem, já vi que isso não vai dar certo, meus aterrorizados. Ela possuía diversas formas e várias versões de se fazer. Escolhi a que eu achei mais sinistra e fiz ela na última sexta-feira 13. Primeiramente, darei um breve resumo das instruções do ritual.
O prédio deveria ter no mínimo 10 andares e você deveria fazer sozinho exatamente às 3 horas da manhã. Entrar no elevador sozinho e seguir para os andares 4, 2 e 10, nessa ordem. Quando estivesse no 10º andar, pressionar o botão do 5º andar sem sair. Ao chegar no 5º andar, uma velha senhora entrará no elevador. Quando ela entrar, aperte o botão do 1º andar, o botão 1, né, que nem eu tô lendo aqui. E não ouse falar com ela, nem se ela perguntar alguma coisa. Após apertar o botão 1, que é o do 1º andar, ele seguirá para o 10, para o 10º andar, onde a velha senhora irá descer. Após isso, aguarde o elevador. O elevador seguirá até o térreo, porém, você conhecerá uma outra dimensão do seu mundo. Não saia na rua por muito tempo, pois você poderá não conseguir voltar. Eu sempre fui muito desacreditado, então achei essa história mais parecida com aquele desenho Caverna do Dragão, em que um grupo de jovens ficam presos em outro mundo. Porém, após conversar com os meus amigos sobre o assunto, um deles e eu resolvemos fazer. Aguardamos o horário certo, 3 horas da manhã, e começamos a seguir todas as instruções dentro do elevador, enquanto meu amigo filmava tudo pelo celular. Porém, nada aconteceu. No dia seguinte, fomos motivo de piadas na escola. Tentei fazer novamente o ritual, pois havia esquecido um pequeno detalhe: fazer sozinho. Aguardei até as 3 da manhã e comecei a seguir as instruções, enquanto filmava tudo com o meu celular. Nada de estranho aconteceu, porém, quando o elevador chegou ao 5º andar, ele não queria mais sair de lá. Parecia que havia alguém bloqueando a porta. Mas após 1 minuto, mais ou menos, ele começou a andar novamente e voltei para o meu apartamento. Eu havia esquecido totalmente e desacreditado do ritual. Até que um dia eu estava assistindo TV e estava passando alguns filmes sobrenaturais, pois era semana de terror. Uma quinta-feira, dia 12, após assistir vários filmes, eu fui dormir. Acordei com vontade de ir ao banheiro, olhei no relógio e marcava 2h30 da manhã. Troquei de roupa rapidamente e resolvi fazer novamente o ritual, desta vez sem o celular. Algo me dizia que a última vez não havia dado certo por estar filmando tudo. Entrei no elevador às 3 horas da manhã em ponto. Já era sexta-feira 13. Segui as instruções novamente e quando cheguei ao 5º andar, havia uma velha senhora parada na entrada do elevador. Ela entrou e não falou nada. Após o elevador fechar a porta, ela apenas sussurrou um boa noite. Eu gelei a espinha, mas ao mesmo tempo pensei que a velha senhora apenas estaria me cumprimentando. E se ela fosse uma pessoa comum, né? E seria mal educado eu não responder. Então me veio a ideia. Apenas acenei com a cabeça sem olhar em seus olhos. Chegamos ao 10º andar e ela desceu sem nada dizer. Eu não tinha nem coragem de olhar no rosto dela, que parecia enfurecido. Após isso, o elevador seguiu para o térreo, onde começa realmente o meu relato assustador. Ao chegar no piso térreo, o saguão do prédio estava aparentemente a mesma coisa. Então fui direto até a portaria. Ao chegar na portaria, notei algo diferente. Haviam 2 portas na entrada do prédio. Antes apenas havia uma porta larga, agora, 2 menores. Fui direto conversar com o porteiro, que para minha surpresa era o seu João.
o mesmo porteiro noturno de sempre, porém ele aparentava estar mais velho. Então ele me questionou o que eu estava fazendo ali aquela hora. E eu disse que apenas precisava dar uma saída rápida, mas já retornaria. Pedi para ele abrir a porta quando, para minha surpresa, ele me perguntou: Você conversou com a dona Marivalda? Em tom de surpresa, eu perguntei quem era essa senhora. Ele me respondeu que era aquela que eu tinha acabado de encontrar no elevador. Logo respondi que não. Então ele abriu uma das portas e me falou: Tome cuidado. Estas horas as coisas aqui não são as mesmas que costumam ser todos os dias. Não demore. Foi então que ele abriu a porta da direita. Estava frio lá fora. Lembro de ter saído de casa apenas de camiseta e bermuda. Na rua notei algumas coisas diferentes. Ela estava totalmente deserta. A padaria que havia na esquina não existia mais. Parecia ter um outro comércio em seu lugar, mais parecido com um bar. Notei que as portas estavam apenas encostadas e dava para ver as luzes acesas pelo lado de fora. Então resolvi entrar no bar. Quando eu estava me aproximando da porta, eu senti alguém puxando a minha mão. Quase desmaiei de susto, mas era uma garota jovem e aparentemente bonita. Então ela me perguntou, assustada, o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu respondi que havia feito uma brincadeira e contei para ela sobre o ritual do elevador. Ela imediatamente me olhou com cara de espantada. Foi então que ela, para minha surpresa, me fez a mesma pergunta que o porteiro, se eu havia conversado com aquela velha senhora. Logo respondi que não e percebi seu rosto aliviado. Então ela me disse que eu poderia entrar, mas que havia algumas regras a seguir para entrar naquele local. Regra número 1. Quando entrar, não fale com ninguém. As pessoas de lá são bem reservadas e não gostam de ser incomodadas. Apenas converse com o atendente do balcão e fale somente o necessário. Regra número 2. Nunca, jamais peça café. Se alguém te oferecer, não aceite de forma alguma. Regra número 3. Se você ver aquela velha senhora entrar no bar, saia imediatamente e não deixe de forma alguma que ela veja você. Regra número 4. Não deixe menos que R$ 5 de gorjeta quando for pagar a conta. Regra número 5. Não utilize o banheiro do local. Ele estará com a porta fechada. Mesmo assim, ela disse que eu não iria querer ver o que estava lá dentro. Depois de ouvir o que ela me disse, eu resolvi entrar e convidei ela para vir comigo, que eu lhe pagaria alguma coisa para beber. Ela disse que jamais entraria naquele lugar novamente, pois quando entrou não sabia de nenhuma regra que havia me dito. Entrei no bar. Haviam algumas mesas, mas todas elas estavam ocupadas. Um casal estava na mesa da direita, um velho senhor estava na mesa da esquerda e uma mulher segurando um bebê de colo estava na mesa do centro. Me dirigi diretamente ao balcão, sem falar com ninguém, e pedi para a atendente que me servisse um refrigerante. Sem perguntar nada, ele abriu uma garrafa de vinho sem rótulo, que parecia um guaraná. Pegou um copo e colocou sobre a mesa, me servindo aquela bebida que eu nem sabia o que era. Tomei 2 copos de refrigerante, pois estava com sede e com medo ao mesmo tempo por estar naquele local. Após terminar de tomar o refrigerante, eu pedi que o balconista fechasse a conta. Foi então que ele me perguntou com um sorriso se eu aceitava um café. Logo respondi que não.
Imediatamente ele fechou a cara novamente com o mesmo semblante que havia me olhado quando eu entrei. Ele me entregou um papel escrito a caneta, o valor de R$ 5. Foi aí que, seguindo a regra, eu lhe dei uma nota de R$ 10 e pedi que ele ficasse com um troco. Quando olhei para a porta de saída, percebi que aquela velha senhora estava entrando no local. Imediatamente virei de costas para ela e olhei fixamente para o balcão, para que ela não percebesse que era eu. Percebi que ela caminhou diretamente ao banheiro. Momento em que aproveitei e saí de lá sem que ela percebesse a minha presença. Já na rua percebi que aquela garota estava sentada em um banco da praça e que havia do lado do bar. Me dirigi diretamente até ela e a questionei o que ela fazia aquela hora na rua sozinha. Foi então que ela começou a me contar sua história. Me disse que morava no edifício ao lado do meu. Na hora achei estranho por nunca ter visto ela pelas redondezas. Ela me perguntou as horas, olhei para o meu relógio que marcava 4 horas da manhã. Então ela me disse que contaria toda a sua história, mas que seria breve, pois eu deveria retornar ao meu prédio antes das 5 horas da manhã. Ela me disse que seu nome era Juliana, que tinha 17 anos e morava ao lado do meu prédio. E certo dia ela estava conversando com suas amigas e ficou sabendo sobre o tal ritual do elevador. Disse que teria feito assim como eu e seguiu todos os passos do ritual. Ela me afirmou que a velha senhora entrou no elevador, mas negou ter conversado com ela. Ao sair na rua, também notou que ela estava deserta. E lá fora havia uma mulher segurando uma criança no colo, sentada em um banco de praça, ao lado do bar. Disse que se aproximou dela e perguntou o que ela estaria fazendo na rua aquele horário. A mulher lhe disse que estava esperando seu marido, que estava dentro do bar trabalhando. Afirmou que ele era o atendente do balcão e dono do bar. De imediato, ela entrou no bar e disse que ele estava quase vazio, que apenas encontrou um velho senhor sentado em uma mesa e o balconista à frente. Dirigiu-se então até o balcão e pediu um copo de água. O balconista lhe serviu de imediato. Ela disse que bebeu a água e resolveu sair de lá, pois já estava com muito medo e já havia matado sua curiosidade sobre o local. Foi aí que ela resolveu pedir a conta e o atendente lhe entregou um papel, escrevendo a caneta o valor de R$ 1. Ela tirou a moeda do bolso e colocou sobre o balcão. Neste momento, o homem lhe ofereceu um café e disse que era cortesia da casa. Ela resolveu aceitar, tomou um gole do café, que estava frio e amargo, e percebeu o sorriso sarcástico no rosto do balconista. Após alguns minutos, ela começou a sentir muito sono. Sentou-se em uma cadeira de uma das mesas, pois não conseguia mais ficar em pé. Pouco depois, pegou no sono. Quando acordou, estava com a cabeça encostada sobre a mesa do bar. Percebeu que não havia mais ninguém lá dentro, apenas o dono. Olhou pela janela e já parecia estar amanhecendo. Ela não soube informar por quanto tempo esteve dormindo. E foi então que perguntou onde era o banheiro. O homem apenas apontou para os fundos do bar, colocando uma chave sobre o balcão. Ela pegou a chave e caminhou até o banheiro. Ao abrir a porta, teve uma experiência assustadora. Dentro do banheiro havia várias pessoas com as bocas e os olhos costurados. Todas estavam amarradas umas às outras. Após se espantar com aquela cena, ela começou a gritar. Momento em que ouviu a porta ser trancada do lado de fora.
com risadas do outro lado. Desesperada, começou a bater na porta e pedir socorro. Mas cada vez que batia na porta, as risadas pareciam aumentar, como se o seu medo alimentasse aquilo que estava do outro lado. Após algumas horas lá dentro, não conseguiu parar de chorar. Porém, lá dentro encontrou uma pequena garotinha que lhe perguntou o que ela estava fazendo naquele local, pois não parecia pertencer àquele mundo. Foi então que Juliana perguntou para a garotinha de que mundo ela estava falando, e a garotinha respondeu que ali todos estavam mortos, mas que ela não parecia estar morta. Juliana perguntou se a garotinha pertencia àquele local. A garotinha disse que estava ali para resgatar uma das almas, mas que não era a dela, pois ela não estava morta. Foi então que a garotinha lhe apontou uma janela que havia no fundo daquele local e lhe disse para sair de lá, antes que a velha senhora retornasse. Juliana resolveu perguntar quem era aquela velha senhora. A garotinha disse que era uma caçadora de almas. Juliana então perguntou se a velha senhora estava morta. A garotinha disse que não se pode morrer aquilo que é eterno, que ela sempre existiu, desde o começo dos tempos. A garotinha disse que a velha era um anjo caído, um demônio condenado a vagar pelo mundo dos vivos e dos mortos, capturando almas para o inferno. Perguntou então se a garotinha era um anjo. Ela respondeu que sim, mas que não poderia interferir no equilíbrio, que aquele local era uma espécie de fronteira entre o céu e o inferno. Em seguida, disse para eu sair logo do local, pois a velha senhora estava voltando e que não poderia fazer nada para ajudar caso ela chegasse até lá. Rapidamente, ela saiu pela janela. Na rua, percebeu que era dia. Caminhou até seu prédio, mas não o encontrou. Andou bastante, por muito tempo, e a rua parecia não ter fim, quando avistou de longe um comércio. Quando se aproximou, para o seu espanto, percebeu que era o mesmo bar em que havia saído. A garotinha estava na porta e então, assustada, correu em sua direção. A menina lhe disse que podia ficar calma, pois a rua era um local neutro, que ninguém poderia lhe fazer mal. Disse que o bar também era, desde que algumas regras fossem seguidas, mas disse que Juliana não poderia mais voltar para casa, até um novo portal ser aberto, do mesmo local em que havia saído. A garotinha não soube explicar o significado das regras, mas elas sempre existiram, apenas variando de tempos em tempos. Juliana me disse então que eu precisava voltar para casa, pois caso contrário eu também ficaria preso naquele local. Voltei então para a portaria, que foi aberta uma das portas, e subi direto para o meu apartamento. Tudo parecia estar normal. Eu estava exausto e fui dormir. Quando acordei, tudo parecia não passar de um sonho, mas confesso que acordei aliviado de todo aquele pesadelo. Fui até o banheiro, lavei o rosto, mas quando coloquei a minha mão dentro do bolso da bermuda, percebi que havia um pedaço de papel. Era o recibo que o balconista havia escrito o valor de R$ 5. Fiquei espantado. Quando virei o verso do papel, nele estava escrito a seguinte frase: se você está lendo isso é porque teve muita sorte. Nunca mais volte aqui. Nunca mais volte. Aqui é a porta do inferno. Se voltar, ficará para sempre. Jamais brinque de novo com o desconhecido.
Os demônios não gostam de brincadeira, nem de ser incomodados. Aquilo me deixou atormentado, mas ao mesmo tempo eu tinha que descobrir uma forma de ajudar a Juliana a encontrar a saída daquele lugar. Mas sabia que essa era uma escolha que poderia condenar a minha alma para sempre. Após conversar com vários amigos sobre o ocorrido, quase ninguém acreditou no meu relato, exceto o meu amigo Igor, a quem todo mundo chamava pelo apelido de Gordo. Ele me disse já ter ouvido falar em várias realidades e universos paralelos, que inclusive algumas pessoas jamais conseguiram voltar de lá. Foi então que ele me indicou uma pessoa, afirmando que ela conhecia muito sobre o assunto e possivelmente poderia me ajudar a resgatar Juliana. Esta pessoa eu vou chamar aqui pelo nome de Carlos, pois ele mesmo prometeu que somente me ajudaria se eu mantivesse o seu nome em segredo. Prontamente eu concordei e prometi manter completo sigilo. Carlos começou a me contar sua história. Disse que o lugar onde eu estava era um local onde alguns costumam chamar de Sete Além, e que cada pessoa que passa por esse local tem uma experiência diferente, pois seria um universo paralelo, bem parecido com o que vivemos, com algumas semelhanças, porém bem mais obscuro. Ele disse que havia feito um ritual diferente para ir para aquele local. Me contou ter ouvido falar em um ritual que consiste em você acender uma vela à meia-noite em frente ao espelho, com todas as luzes apagadas, e afirmou que quando começou a fazê-lo, seu rosto começou a se modificar em frente ao espelho. Passando alguns minutos, ele não conseguia reconhecer o próprio rosto, parecendo ser outra pessoa, com os traços completamente diferentes. Após algum tempo, somente se recorda de ter acordado em sua cama, mas que sua casa estava completamente vazia, com algumas diferenças, mas nada que o deixasse muito preocupado. Algum tempo depois ele ficou espantado quando olhou pela janela e parecia que o sol havia mudado de cor. Pôde observar que as cores que refletiam sobre a rua eram em um tom avermelhado, como se estivesse em meio a um incêndio. Foi então que começou a procurar pelos seus pais e afirmou que os procurou por toda a casa e não encontrou ninguém. Começou a pensar que estava sonhando. Mesmo assim, decidiu sair até a rua e percebeu que ela estava completamente deserta. Após caminhar por um longo tempo, percebeu que algumas pessoas estavam aglomeradas em uma espécie de praça e que resolveu verificar quem eram aquelas pessoas. Logo que se aproximou, um velho senhor perguntou o que ele estava fazendo naquele local. Carlos disse que estava perdido e o senhor apenas deu uma gargalhada sinistra. Em seguida, várias pessoas agarraram-o pelo braço e os levaram até um enorme portão. Carlos afirma que na entrada viu um homem com um caderno antigo nas mãos, que ao se aproximar-se, ele apenas perguntou seu nome e anotou de imediato em seu caderno. Neste momento, o portão abriu. Em seguida, um jovem rapaz se apresentou como seu guia. Após passar pelo primeiro portão, pôde observar muitas pessoas desesperadas que imploravam para sair daquele local, mas que nada se comparava com o que estava por vir. Foi então que o guia o levou até o segundo portão. Quando o segundo portão foi aberto, o lugar onde estava parecia ficar cada vez mais quente. Neste local haviam pessoas amarradas de cabeça para baixo, que somente conseguia ouvir choros de agonia, mas que não entendia uma
palavra sequer do que diziam. Foi então que resolveu perguntar a seu guia se eles estavam no inferno. O guia apenas sorriu ironicamente e disse que ainda haviam muitos quarteirões, quer dizer, muitos portões para chegar até lá. Foi então que, desesperado, Carlos começou a contar a seu guia o ritual que havia feito, afirmando que não estava morto e que aquilo era um grande engano. O seu guia então respondeu para Carlos que ali não ocorriam enganos. Disse ainda que sabia de tudo o que Carlos havia feito, que aquilo era só uma mostra para que ele aprendesse a jamais duvidar do desconhecido. Em seguida, o guia abriu um portal na frente de Carlos, mas disse que as coisas jamais seriam as mesmas em sua vida futura, pois o tempo dele naquele local era diferente. E se tivesse passado pelo terceiro portão, provavelmente não conseguiria retornar a seu mundo. Foi então que, sem pensar duas vezes, antes de ir até o terceiro portão, Carlos atravessou o portal. Após isso, lembra de ter acordado em sua cama, que a casa estava completamente diferente, praticamente em ruínas, abandonada. Como não conseguiu encontrar seus pais no local, dirigiu-se até a casa do seu avô, que morava no final da rua. Lá encontrou um jovem casal que afirmavam morar no local há 5 anos, pois haviam comprado a casa de um homem que, conforme foi descrito, seria o pai de Carlos. Disseram que o velho senhor, antigo morador da casa, havia falecido. Então a casa foi vendida ao casal. Neste momento, Carlos perguntou ao jovem casal se eles sabiam o endereço de quem vendeu a casa ou se tinha algum contato com o vendedor. Foi então que lhe foi passado o endereço que constava no contrato. Como o local não parecia ser longe, decidiu ir até lá. Ao bater na porta da casa localizada no endereço indicado, para sua surpresa, foi atendido por sua mãe, aparentando estar mais velha, que, ao reconhecer Carlos, começou a chorar emocionada. Carlos a abraçou, ainda confuso com tudo aquilo. Em seguida, foi até o banheiro, lavou o rosto e, quando olhou no espelho, teve uma surpresa. Também parecia estar alguns anos mais velho. Voltou para a sala, onde a sua mãe, ainda emocionada, lhe serviu café, ligando em seguida para o pai de Carlos, de quem estava separada há 2 anos. Carlos me disse que fez o ritual no ano de 2008 e quando retornou já era o ano 2018. Ou seja, que o que para ele parecia ter passado apenas algumas horas naquele universo paralelo, aqui passaram-se 10 anos. A sua mãe disse que ele havia desaparecido sem deixar rastros, que comunicou à polícia e espalhou cartazes com sua fotografia por diversos locais da cidade. E após algum tempo, ninguém mais tinha esperança de encontrá-lo com vida. Carlos disse que ninguém, até os dias de hoje, acredita em seu relato. Afirmou ainda que passou por diversas sessões de terapia e consultas psiquiátricas, porém, afirma com absoluta certeza que tudo o que passou foi real. Foi então que perguntei como ele poderia me ajudar a resgatar Juliana, se ele quase não conseguira voltar daquele local. Carlos me disse ter ficado obcecado pelo assunto. Portanto, estudou muito, conversou com pessoas que tiveram experiências em universos paralelos e me garantiu que resgatá-la não seria uma tarefa fácil. Porém, embora fosse extremamente arriscado, seria possível de ser feito, desde que todas as regras fossem respeitadas. Ele me disse que o portal deveria ser aberto exatamente no mesmo local onde Juliana havia feito o seu ritual.
e me orientou a não falar com ninguém, e se eu encontrasse algum grupo de pessoas para que eu tentasse ser discreto, para passar desapercebido, pois entre estas pessoas existem diversos caçadores. Como eu já conhecia o ritual e algumas regras, decidi que faria aquela mesma noite a tentativa de resgatar a Juliana. Porém, primeiro eu teria de planejar como entrar no prédio dela às 3 horas da manhã, sem ser visto. Resolvi então verificar. Percebi que o prédio não havia porteiro. Decidi então aguardar a noite em frente ao prédio, pensando em alguma forma de entrar no local sem ser percebido. Após algumas horas de espera, às 22 horas, percebi que estava saindo um carro pela garagem. E antes que se o portão elétrico fosse fechado, eu entrei sem que ninguém percebesse. Como ainda era cedo para começar o ritual, aguardei escondido entre os carros até às 3 da manhã. Após aguardar até que chegasse próximo do horário, como eu disse, me dirigi até o elevador e comecei a seguir passo a passo novamente o ritual do elevador. Desta vez, o prédio onde Juliana havia feito. Na sequência, pressionei os botões na sequência correta e tudo correu normalmente até que o elevador chegou ao 5º andar. A velha senhora me esperava. Desta vez parecia estar impaciente com a minha presença. Ao entrar no elevador, ela sussurrou boa noite e eu, seguindo as regras, não respondi. Desta vez nem olhei em direção do rosto. O elevador começou a subir até o 10º andar, onde ela desceu. Desta vez ela disse algo que eu não pude entender, pois ela falou muito baixo, mas parecia dizer que eu não teria a mesma sorte que antes. Ao chegar no andar térreo, a portaria estava completamente aberta e a rua deserta. O velho bar estava com luzes acesas e de imediato comecei a procurar por Juliana pela rua e pude ver de longe que ela estava sentada sobre um banco da praça ao lado do bar. Sentei-me ao lado dela e começamos a conversar por um longo tempo. Ela ficou surpresa em me ver de volta naquele lugar sombrio. Foi então que eu falei para ela que deveríamos partir, pois esta seria talvez a nossa última chance de sair daquele local. Caminhamos em direção ao prédio de Juliana. Ao chegarmos no local, encontrei a mesma garotinha de antes na porta. Aquela que me disse ser um anjo. Sem falar nada, tocou as mãos de Juliana, que começou a se transformar. Seu rosto começou a envelhecer, até que ela virasse uma velha senhora, a mesma que encontrei no elevador, que todos chamam de Dona Marinalva, a caçadora de almas, o anjo caído. Ao revelar sua identidade, ela começou a gritar e imediatamente o seu corpo sumiu na escuridão. Em seguida, a garotinha me disse que aquilo tratava-se de uma armadilha da velha senhora, pois, como ela sabia que a rua era um lugar neutro, não poderia me fazer nenhum mal, mas que se eu interagisse com ela no elevador, eu seria capturado. Perguntei por Juliana e a garotinha me disse que não sabia onde ela estava, mas que provavelmente ela estava escondida em algum lugar ou dentro do bar, que desde que as regras fossem corretamente seguidas, também seria um local neutro, pois ela sabia de alguma forma que sua alma não havia sido capturada. Logo após, a garotinha também desapareceu. Foi então que eu me dirigi até o bar. Ao entrar, eu notei que Juliana estava sentada em uma das mesas. Sentei-me ao seu lado e ela, emocionada, disse que eu
não deveria ter voltado, pois era muito arriscado o meu retorno naquele local. Foi então que eu perguntei o que ela estava fazendo dentro daquele bar, mesmo sabendo de todas as atrocidades que aconteceriam lá dentro. Ela respondeu que somente ali conseguia alimentar-se, que desde que seguisse as regras estaria segura. Neste momento, ouvimos um enorme barulho na porta. Foi quando percebemos a velha senhora entrando. Eu fiquei desesperado, porém Juliana me disse que eu poderia ficar tranquilo, desde que não a olhássemos ou interagíssemos com ela, pois ela já sabia da nossa presença naquele local, mas que nada poderia fazer contra nós se respeitássemos as regras. Mas disse-me para tomar muito cuidado, pois ela possuía diversas artimanhas para nos enganar. Com isso, quebrar algumas das regras. Desta vez, a velha senhora dirigiu-se até o balcão. Lá, o balconista, sem perguntar nada, lhe serviu um prato, algo que parecia se mover dentro dele. Alguma coisa viva havia dentro daquele prato. Após abocanhar e engolir aquela criatura, deu para ouvir um grito após a primeira mordida. Em seguida, a velha limpou a boca cheia de sangue com um guardanapo sujo que havia sobre o balcão. Deu para ver neste momento que seus dentes eram pontiagudos, como várias estacas. Após a refeição, a velha levantou-se e seguiu em direção ao banheiro. Neste momento, eu aproveitei para sair de lá em direção à rua junto com Juliana. Em seguida, seguimos em direção ao prédio. Ao chegarmos na portaria, corremos em direção ao elevador. Porém, a garotinha nos aguardava na porta e disse que apenas um de nós poderia retornar. Para a minha surpresa, era eu. A garotinha disse que não poderia explicar nada naquele momento, mas que eu saberia de tudo assim que eu retornasse para casa. Fiquei chateado com tudo aquilo e retornei para casa. Quando eu acordei na manhã seguinte, deitado em minha cama, parecia ter acordado de outro pesadelo. Então tomei um café e comecei a recordar do meu retorno para casa. Eu havia entrado no elevador. Me lembro que havia conversado com a garotinha e me despedido de Juliana. Após isso, me lembro apenas de acordar em minha cama. Em seguida, corri em direção ao prédio de Juliana. Toquei o interfone para falar com o zelador, pois não havia porteiro no local. Ele me atendeu no portão e eu perguntei sobre uma moradora do prédio com o nome de Juliana. Passei para ele as suas características físicas e ele me respondeu que ela morava realmente naquele edifício, mas que havia sofrido um acidente e estava internada no hospital em estado grave há aproximadamente 2 meses. Foi então que eu perguntei se havia algum familiar em seu apartamento. Ele prontamente interfonou para lá, porém ninguém atendeu, mas disse que havia visto sua mãe saindo de carro logo cedo pelo estacionamento. Perguntei para ele se poderia me informar qual hospital que ela estava internada. Ele me disse que o local era próximo de onde estávamos e prontamente fui até lá. Ao chegar no hospital, fui diretamente até a recepção e perguntei pelo nome de Juliana. A atendente me disse que a sua mãe estava conversando com um médico, mas não poderia me passar nenhuma informação, por eu não ser parente dela. Aguardei então, ansioso, por notícias de Juliana na recepção. Após algumas horas, percebi que entraram diversas garotas perguntando por Juliana na recepção, pois também aguardavam notícias. Me aproximei delas e me identifiquei como um amigo de infância de Juliana. Disse estar preocupado com a sua situação, pois não sabia o que havia ocorrido. Foi então que uma das garotas me respondeu que ela havia sofrido um acidente no edifício onde morava. Foi neste momento que outra garota sussurrou
que aquilo seria maldição do ritual. Espantado, eu perguntei o que havia ocorrido. Elas me disseram que o elevador onde ela estava havia despencado do 10º andar e que ela estava em coma desde então. Neste momento, perguntei o que a mãe dela estava fazendo no hospital àquele horário. Uma das garotas me disse que havia recebido uma ligação do hospital para comparecer com urgência no local, que todas elas temiam o pior. Uma delas disse que havia ocorrido o mesmo com a sua avó, que ligaram do hospital e pediram para algum parente dirigir-se até lá com urgência no local e foram informados que ela havia falecido. Eu sabia que esse procedimento é padrão dos hospitais, pois ninguém comunica a morte de um paciente por telefone. Neste momento, eu também já havia perdido as esperanças de encontrá-la com vida. Então eu perguntei para suas amigas sobre o tal ritual que uma delas havia comentado. Todas elas afirmaram conhecer o ritual do elevador, porém nenhuma delas, exceto Juliana, teve coragem de fazê-lo. Disseram-me que ela prometeu o que faria naquela noite em que sofreu o acidente. Foi então que comecei a me lembrar que um dos elevadores do edifício de Juliana estava interditado, que há uns 2 meses eu havia visto uma movimentação estranha em frente ao edifício de Juliana, com diversas ambulâncias no local. Uma das amigas dela me disse que a família e o edifício quiseram abafar o caso e entraram em acordo com todos os moradores locais para ninguém comentar sobre o assunto. Por isso, nada foi divulgado. Uma das amigas me disse que até as imagens da câmera de segurança do elevador havia simplesmente desaparecido. Neste momento, eu pensei que algo estranho deveria ter ocorrido. Os moradores e o zelador sabiam que havia algo de errado no elevador. As imagens provavelmente mostravam alguma coisa que todos queriam ocultar, inclusive a família de Juliana. Uma das garotas me disse que chegou a conversar com o zelador. Ela me afirmou que apenas ele e a mãe de Juliana haviam assistido às gravações da câmera de segurança. Disse ainda que ele ocultou até da polícia, pois, em acordo com a mãe de Juliana, informaram para os investigadores que a câmera dos elevadores estavam quebradas. A garota questionou o motivo pelo qual haviam ocultado a gravação. O zelador simplesmente respondeu que aquilo que estava gravado em fita era tão atormentador que lhe arrepiava a espinha só de tocar no assunto. O zelador afirmou que, após mostrar a gravação para a mãe de Juliana, ela decidiu colocar fogo na fita e apenas finalizou a conversa dizendo que, seja lá o que aconteceu com o elevador, aquilo havia sido algo sobrenatural, pois a imagem mostrava outra pessoa dentro do elevador junto com Juliana, porém essa pessoa nunca foi encontrada, mas não quis de forma alguma entrar em mais detalhes do que ele assistiu. Em seguida, percebi uma senhora saindo do elevador junto com um médico. A senhora estava bastante emocionada. As garotas me informaram que aquela era a mãe de Juliana. Elas correram em direção da senhora e eu apenas aguardei um pouco. Tempo depois, percebi que todas elas choravam compulsivamente. Ao observar aquela cena, fiquei sem chão, pois havia criado um sentimento muito forte por Juliana. Me levantei e fui em direção a elas para prestar as minhas condolências. As amigas delas me abraçaram e, emocionadas, todas elas falaram: "Ela está viva." Disseram que o médico havia ligado porque ela havia acordado de seu coma, mas que precisava ficar internada para passar por sessões de fisioterapia, mas ela passava bem. Foi então que a mãe dela perguntou o meu nome. Eu respondi que era Alain.
Ela, espantada, me disse que a Juliana havia chamado pelo meu nome desde o momento em que havia acordado. Logo, eu fui autorizado a subir até seu quarto. Chegando lá, ela se emocionou, me deu um abraço e sussurrou no meu ouvido: "Você não esqueceu de mim." Depois disso, Juliana recebeu alta do hospital, viramos grandes amigos. Após um tempo, começamos a namorar. Atualmente, moramos juntos em uma casa sem elevadores, pois mesmo após tudo aquilo ter passado, eu ainda vejo aquela velha senhora todas as vezes que entro em um elevador à noite sozinho. Juliana afirma que com ela acontece a mesma coisa. No nosso mundo misterioso, existem portais que, uma vez abertos, não se fecham. Jamais. Ao olhar para a escuridão, ela devolve o olhar em sua direção. Devemos tomar cuidados ao brincar com o desconhecido, pois uma vez que você conhece seus segredos, jamais perderá a ligação com eles. Eu sempre me questiono o que continha gravado naquela fita. Talvez nunca saberemos. O autor Alan Risse, Alan Poe. Eita, que é bem sinistro, né? E longo esse relato. E quem vai acreditar? Quem aí acredita em Sete Além? É o segundo relato já, o terceiro que eu leio sobre Sete Além, mas já vi vários outros em outros canais. Bom, se você gostou do relato, deixa o like e sua opinião nos comentários. Desculpem o relato ser longo, mas eu não quis dividi-lo, quis compartilhá-lo com vocês. E é isso. Antes de dar seguimento às declarações finais, só quero falar rapidinho que o Superchat foi ativado. Quem quiser ser colaborador do canal, é só clicar ali e dar sua contribuição com qualquer valor, de R$1 até quanto der, se você quiser e puder ajudar. E também tem a chave do Pix, do Lobix, que também vai estar anexado na descrição do vídeo. E é o e-mail do canal, facinho. Se você quiser ser como vamos dizer assim, um colaborador do canal. Bom, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve no canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família Angel Black Contos de Terror. Você será muito bem-vindo, sempre, sempre aqui. E compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que gostam. Logo seremos 5.000 aterrorizados. Olha que maravilha. Não esquece de meter o dedo no like. E assim você estará ajudando muito o canal. Já deixo aqui minha gratidão. Agora, quero falar com você que passou por experiência com o sobrenatural. Mande a sua experiência em forma de relato que aqui será compartilhado com todos os aterrorizados e simpatizantes. Se você não passou por nenhuma experiência ou conhece a história de quem passou, ou você cria aquele conto, sabe, de arrepiar o cabelinho da espinha, envia para o e-mail do canal. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal também, como os canais que recomendo, um link de WhatsApp para vocês interagirem entre si, grupo esse criado por uma inscrita e amiga muito querida. Tem um link também do meu Instagram, me segue, manda um direct, que assim que eu puder eu te retorno. O Instagram tá muito movimentado, você vai conhecer um pouco da Angel lá. Tem a página Angel Black Contos de Terror, o link da página aí também. Logo terá relatos ao vivo na página, no Facebook. Se você não me segue, corre que dá tempo. E também tem o canal espiritual, Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral, um canal para elevação espiritual. Vai lá conferir, eu te espero lá de braços abertos e com muito carinho no coração. Quero agradecer a todos os canais parceiros, a páginas e grupos do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho, entre outras coisas. Principalmente, agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, por estarem sempre comigo e não soltar a minha mão. Gratidão eterna a todos vocês, vocês são demais. Sem vocês não teria o canal, não teria Angel Black. Bom, logo teremos live, vamos bater aquele papo aqui. E é isso, por hoje é só.
Boa noite, meus aterrorizados. Amo vocês demais. Fui!